Você já ouviu falar sobre a nação indígena Osage dos Estados Unidos? Você sabia que eles foram alvos de crimes chocantes cometidos por homens brancos em nome do poder? Se você não sabia, chegou a hora de conhecer essa história em Assassinos da Lua das Flores, o novo filme do Martin Scorsese, que acerta novamente com maestria ao dar espaço e voz a essa comunidade numa trama intrigante, revoltante, cruel e necessária de ser conhecida. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o novo filme do Martin Scorsese, que já adianto para vocês que vale a pena assistir. Se possível, peço para que vocês assistam no cinema, porque vale muito a pena, mas assista da forma como for, mas assistam esse filme. E sim, ele é longo, tem 3 horas e 26 minutos de duração, mas eu vou explicar por que vale a pena conhecer essa história. Esse vídeo é sem spoilers, mas no geral eu vou falar sobre a história, os personagens, o que achei de todo o desenvolvimento, que é baseado numa história real, beleza? Mas não vou entregar aqui o desfecho da trama, né? A não ser que você já conheça essa história real, aí você vai saber qual que é o desfecho, beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre Assassinos da Lua das Flores, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante. Eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Assassinos da Lua das Flores é dirigido pelo Martin Scorsese, que também roteiriza ao lado do Eric Roth, e é um filme baseado no livro Assassinos da Lua das Flores, Petróleo, Morte e Origem do FBI, que é do autor David Grann. E o filme vai mostrar, né, a fortuna, como o petróleo originou fortuna para a nação indígena Osage em Oklahoma nos anos 1920, e como essa riqueza imediatamente atraiu intrusos brancos que manipularam, extorquiram, roubaram e cometeram crimes chocantes contra esses povos nativos, que ficou até conhecido como o Reinado do Terror. A princípio é praticamente isso que o público tem que saber, e essa sinopse vai te fisgar, vai servir como entrada para você degustar, e logo em seguida você vai acompanhar os elementos, o desenvolvimento da história, as atuações e o desfecho, que serve como prato principal para o público. E sim, vou repetir aqui, esse filme é longo, tem 3 horas e 26 minutos de duração, mas por experiência própria, digo a vocês que eu não senti o tempo passar. Eu vi no cinema, eu fiquei completamente mergulhada na trama, criei aquela expectativa de como esse caso seria solucionado, né? Eu estava empolgada para saber como eles iam trazer esse desfecho, né? Fiquei envolvida com as atuações, que são excepcionais, então você fica ali envolvido com toda a trama. Apesar do filme ter essa atmosfera faroeste, o próprio Martin Scorsese e a atriz Lily Gladstone já contaram em entrevistas que o filme não é necessariamente do gênero western, né? Não é um filme faroeste. Tem essa pegada, mas eu posso dizer que é um filme que é um thriller romântico, que vai falar sobre poder, ganância, traição, sangue e, é claro, amor, por mais improvável que pareça. Afinal, há um romance aqui que vai dar o ponto de partida para a história. Outro ponto importante a se ressaltar aqui é que desde o início o filme sempre teve como foco em dar espaço e voz à nação indígena Osage e o destino trágico, né, ao cruzar o caminho com homens brancos e gananciosos que transformaram boa parte desse povo em rastro de sangue. Com isso, grande parte do longa é direcionado a nos mostrar todo o desenvolvimento sobre a nação indígena Osage, os personagens que compõem o núcleo, a riqueza compartilhada pelos Osages e como a sociedade enxergava eles com essa riqueza, e um mal que foi atraindo e que eles nem imaginavam que ia transformar nessa grande tragédia que acometeu essa nação. E, é claro, né, a gente acompanha essa história de amor do casal protagonista e os verdadeiros responsáveis por todo o massacre. E para trazer uma fidelidade ainda maior ao filme, o Martin Scorsese não só filmou, né, esse longa em terras Osage, como também contou com a participação do povo originário na produção e o apoio do Geoffrey Stanley Bear, que é o chefe principal da comunidade Osage. Além disso, no filme é possível ver os personagens falando a língua Osage, em que logo em seguida a gente já tem a tradução e a interpretação. Claro que outro ponto a ser muito esperado aqui em Assassinos da Lua das Flores é a investigação
investigação feita pela amadora FBI. Não estou chamando de amadora pejorativamente, pelo contrário, é porque a agência do FBI foi criada naquela época, então estava em início de carreira quando eles solucionaram esse caso, colocando o FBI sob os holofotes, né, e tornando esse um case de sucesso para eles. No entanto, o foco aqui do filme com relação à investigação é reduzido, uma vez que um principal objetivo é dar espaço para o desenvolvimento da história da nação Osage. Então, a gente vai ver que o agente líder do FBI, o Tom White, interpretado pelo Jesse Plemons, aparece ali bem na reta final, no terceiro ato da história. Então, eu peço para que vocês tenham uma certa paciência para esperar a investigação se iniciar. Mas quando ela se inicia, ela tem um bom tempo de tela, afinal o filme tem quase 3 horas e meia de duração, então a investigação ainda ganha um espaço satisfatório. Então, como eu disse, boa parte do filme tá aqui para contar a história da nação Osage e todo o mecanismo brutal dos homens brancos em arquitetar esses assassinatos em série. Só que chega num ponto em que a gente já entendeu toda a história e já tem uma noção de quem são os responsáveis por esses assassinatos. Então a gente começa a cogitar a necessidade do filme durar 3 horas e meia, começa a cogitar a possibilidade, será que essa cena realmente precisava estar aqui, não poderia ser descartada? Ao mesmo tempo, é uma baita produção feita pelo Martin Scorsese, ele tá contando uma baita história, uma história que não é tão conhecida por todos, então a gente releva tudo isso. Além do que são 3 horas e meia, mas não soa nada cansativo, além da gente ter atuações fenomenais aqui no filme. Assassinos da Lua das Flores desenha toda a história dos Osages a partir da família da personagem Molly, então a família dela é o ponto principal que vai, né, se ramificar aqui na narrativa, em que a personagem vê as suas irmãs morrerem de forma trágica, incluindo a perda da mãe, né, que, né, por conta da velhice, dos problemas de saúde e o tempo, mais é uma dor que acaba perdurando para Molly. Aliás, um ponto que o filme faz questão de ressaltar aqui é que tanto para a família da Molly como para os Osage no geral, era uma nação que tinha muitos problemas de saúde, pressão alta, diabetes, outras doenças, inclusive a Molly tem problemas com diabetes, a gente vê ela passando, né, por esses problemas, por essa situação, por conta da sua condição com relação à saúde, mas também eles usam esse problema da saúde dos Osages como gatilho para esse massacre iniciar, né, do tipo assim, é uma desculpa para as mortes acontecerem, mas não é bem assim. Outro ponto positivo aqui são os crimes que são desenhados de uma forma bem brutal, bem crua, bem fria. Não vou falar para vocês exatamente o que acontece, né, como esses crimes são cometidos aqui, porque eu quero que o impacto venha de surpresa para vocês, mas tem algumas cenas que chegam a ser até um pouco gráficas. É uma em específico aqui que, assim, é até difícil ficar encarando a tela do cinema por muito tempo, né? Você fecha o olho, vira um pouco a cara, porque dá muita agonia, especialmente pelo fato de você ouvir, né, tipo aquele barulhinho da cena entra no seu ouvido e dá muita agonia, então já fiquem avisados. E assim, depois que você descobre, quando a verdade vem à tona e você descobre o motivo para certos crimes terem sido cometidos, você fica com muita raiva. E em meio a toda essa tragédia que a gente vai acompanhando, o público também acompanha a história de romance do Ernest e da Molly, cujo casamento acontece para poder unir as famílias, uma vez que o tio do Ernest, William Hale, ele somente pensava, enxergava, cheirava dinheiro. Então assim, por que não unir o útil ao agradável? No entanto, Assassinos da Lua das Flores emoldura essa história romântica do Ernest e da Molly, fazendo a gente enxergar uma pontinha de luz lá no fim do túnel, por ver, né, esse casal conseguir formar uma família, compartilhar desse amor que um sente pelo outro, mesmo cientes de quem eles são. A gente sabe desde o início que a Molly sabe quem o Ernest é, a personalidade dele, o comportamento, a postura, ela deixa isso claro, mesmo que o Ernest tenta disfarçar ali a todo momento, mas ainda assim ela acaba se apaixonando por ele, ela acaba topando em se casar com ele. A atriz Lily Gladstone, ela está fenomenal no papel de Molly, eu gostei muito da atriz aqui no filme, ela entrega uma Molly inteligente, super próxima da família, a gente vê o quanto ela protege, o quanto ela quer o bem para suas irmãs, para sua família, para sua mãe, enfim, e o quanto esse massacre, quando acomete a família dela, a enfraquece aos poucos, a gente vê ela se enfraquecendo ali no decorrer da história e ficando à mercê de um perigo em que a ajuda externa, quando vem, né, essa ajuda vem e resgata ela ali no final.
mas é muito provável que você fique assim, consternado, indignado, como eu fiquei com a tamanha resiliência dessa personagem. Só que ao mesmo tempo você compreende essa postura da Molly até o final, porque a gente entende tudo que ela passou e a gente vê que ela já não tem mais força para bater de frente, ao contrário, ela quer um ponto final para essa tragédia, ela quer seguir em frente com a vida dela, ela quer paz. Mas não se engane não, porque a Molly também não fica parada não quando tudo vai acontecendo, ela vai atrás de ajuda, ela luta, né? Ela vai atrás, né, para saber o que tá acontecendo, por que estão fazendo isso com a família dela, por que estão fazendo isso com a nação Osage. Então assim, só que assim, os perigos vão aumentando e vão encurralando ela também, então a gente entende por que ela vai enfraquecendo aos poucos. E gente, o Leonardo DiCaprio está impecável neste filme, até me arrisco dizer que ele está melhor aqui do que no Em Regresso, não que ele não tenha merecido o Oscar pelo Regresso, ele mereceu, mas eu vou ficar muito feliz se ele for indicado às premiações por Assassinos da Lua das Flores, e vai ser merecido. Ele entrega um Ernest bronco, preguiçoso e burro, mas prestem atenção, essas características dele, ora são orgânicas, naturais, porque de fato ele é meio burrão mesmo em determinadas ocasiões, mas em alguns momentos essas características são propositais, como um mecanismo de defesa quando as situações começam a encurralar o Ernest. Então preste atenção, especialmente quando o ator modifica a expressão facial. Uma hora ele tá natural, outra hora ele tá com aquela cara assim, o queixo pra frente, a boca meio torta, pra dar aquela impressão de ser um homem ignorante, desentendido, inocente, quando o cerco começa a se fechar. E a química da Lily Gladstone com Leonardo DiCaprio é muito boa, é funcional, ajuda a desenhar esse romance trágico em meio a uma montanha-russa de sentimentos, tanto para eles quanto pra gente que tá assistindo, porque uma hora você sente raiva, você sente ternura, você sente compaixão, você sente uma certa dignidade, achando que há uma esperança no fim do túnel, mas logo depois essa esperança morre, você sente ódio, e quando toda a verdade vem à tona, só resta desprezo, desconforto, né, quando a gente descobre toda a verdade, e também aquela perseverança, né, para que alguns personagens sigam em frente, mas não todos. E quem não fica para trás jamais é o ator Robert De Niro, que dá um show aqui nesse filme. E ele interpreta o William Hale, que é o tio do Ernest, que é um homem super renomado, super respeitado na cidade, conhecido. Ele é o conselheiro, né, ali do xerife do local. Ele é visto como pilar para a nação Osage, né? A nação Osage ali, a comunidade vê ele como um amigo, um grande apoiador. Então é um personagem que é bem camuflado aqui, ele tem uma camuflagem robusta que vai se desintegrando aos poucos, seja com uma frase, um diálogo, uma postura, um comportamento, um comando, e é claro, o excesso de hipocrisia e mau caratismo. E mesmo deixando claro essas qualidades aí disfuncionais dos personagens, o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio entregam uma dinâmica sensacional, e tem cenas que você dá risada com os dois sim, apesar de ser uma história trágica, tem algumas cenas assim que traz aquele humor bem ácido pra trama. E é só isso que eu tenho pra dizer, então prestem atenção muito nesses dois, junto com a Lily Gladstone. Eu acho que é um trio que merece ser até indicado para as premiações, eu acredito que isso vai acontecer. Assassinos da Lua das Flores introduz o FBI na reta final, que ainda perdura por mais de 1 hora de duração aqui, em que a gente vê a introdução do responsável que vai liderar essa investigação, que é o Tom White, e seus agentes coadjuvantes, quando os Osage chegam ao seu limite e gritam por socorro. Eles vão até Washington pedir ajuda pelos governantes, dizendo: tá ocorrendo um massacre com a minha comunidade e ninguém tá fazendo nada, pelo amor de Deus, ajude a gente. E é claro que essa ajuda não vem por livre e espontânea vontade, né, por espontânea pressão, mas a ajuda vem quando o FBI chega ali na cidade para investigar. Essa investigação ela começa de forma sorrateira, vem pelas margens, eles chegam aos poucos, sabem com quem conversar para poder arrancar a verdade, né, e poder levar ao julgamento. Então assim, nesse momento não crie expectativas para haver ação, perseguição, tiros, muito mistério, porque não é assim que o Martin Scorsese desenha a investigação aqui no filme. A reta final traz esse caos judicial em que vemos o caso ser levado finalmente ao tribunal, em que temos Brendan Fraser como o advogado de defesa, que é bem barulhento, ele bate de frente, enquanto do outro lado temos o ator John Lithgow, que é o promotor de acusação. Ele é mais calmo, mas também ele é bem incisivo em busca da justiça. E o veredito é dado numa sequência fenomenal, e assim, eu posso dizer
dizer que é uma espécie de podcast ao vivo. E essa sequência é muito genial porque a gente vê, né, entende como foi o desfecho de cada personagem. Inclusive, temos uma participação especial aqui nessa última cena, mas vocês têm que assistir para descobrir. Afinal, qual é a verdade? Quem são os verdadeiros responsáveis por esse massacre? Assista Assassinos da Lua das Flores, um filme cru, genial, romântico e trágico sobre uma história brutal, até então desconhecida pela maioria. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre o filme Assassinos da Lua das Flores, que está em cartaz nos cinemas. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!